Saber um pouco sobre como foi a minha graduação, fica nesse vídeo que eu te conto até o final. Olá você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre graduação. Retomando, meu nome é Rafael Cadamuro, eu me formei em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e quero falar um pouco dessa trajetória da graduação em específico. Ciências Biológicas, do tipo licenciatura, não é um curso nem tão concorrido e nem tão atípico assim, para falar a verdade. Eu acho que é bem comum uma parcela boa de pessoas estarem cursando. Não acho ser um curso tão nichado e não vejo dessa forma quanto física, química, geografia um tanto também, né? Eu terminei meu ensino médio em 2013 e iniciei minha graduação em 2014. Uma informação muito importante sobre essa minha trajetória da graduação é que, primeiro, no ensino médio eu não estava me visualizando, não estava concatenando o conceito de me preparar para uma graduação, e eu não estava preparado para encarar aquilo daquela forma. Então, estudei pouco, me preparei pouco, de uma forma ruim, fiz o Enem, minha pontuação acho que foi 500 e alguma coisa, 580, abaixo de 600. E mesmo assim eu fiquei na lista de espera para fazer biologia, para cursar biologia na federal da minha cidade, onde eu morava com os meus pais. Acabei optando em não mudar de cidade e não tentar em outra cidade. Talvez se eu aplicasse para outra cidade, para um curso de outra cidade, acho que provavelmente eu passaria, mas eu acabei não aplicando, me mantive ali. O que, como todas as escolhas, eu vou comentar mais, tem ônus e bônus, né? Mesmo assim eu entrei na terceira lista de espera. Fui chamado na terceira lista e comecei minha graduação. Eu acho que desde o começo, na graduação, isso se aplicou por um longo período, até hoje eu sou um pouco assim, mas cada vez eu fui diminuindo. Eu me sentia muito rígido nesse processo da graduação. É um processo muito sério, né, e é muito sério assim, é muito importante estar cursando essa graduação, tem que ser muito valorizada, sem dúvida, porque raramente você vai fazer duas, não tão raro, mas se você tem certeza que essa é a sua graduação, se aplique para fazê-la. No começo, as impressões que eu tive não, eu de longe não sou uma pessoa que gosta de acampar ou roots, então eu já nem me encaixava exatamente no perfil de biólogo nesse sentido, ao mesmo tempo que eu também não me via também tanto no perfil laboratorial. Hoje, não sei, provavelmente sim, mas na época não. E tirando isso, ao conhecer as pessoas do meu curso, eu acho que isso vai acontecer com todos os cursos, em cursos que têm alta reprovação. Imagino que, enfim, isso vai acontecer em disciplinas de alta reprovação. Grupos de pessoas, colegas, né, veteranos, trazendo um olhar muito crítico, na verdade crítico não, trazendo um olhar de muita reclamação e negativo, né, sobre professores ou disciplinas. E que você não vai passar nessa disciplina, que você vai estudar um monte, mas você não vai passar, que você não vai entender nada, né? Bom, essa foi a minha impressão, e na realidade haviam disciplinas realmente mais complexas e difíceis. No meu primeiro ano eu não tive genética, por exemplo, foi no meu segundo ano de graduação, mas no primeiro ano eu passei em todas as disciplinas. Física, passei por um tris com 6, a média era 6, com 6 e pouquinho. Biologia celular, 1 e 2, para primeiro semestre e segundo semestre, passei na risca 6, cravadinho. Foi aprovado, e ponto, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tinham disciplinas que não tinham essa complexidade toda. Pude ver muito claramente o quanto era um conceito de... Isso é um elemento que, para você que ou já está na graduação ou está começando a graduação, você talvez ainda não tenha se dado conta disso, ou vai se dar conta disso, talvez até depois da graduação. Mas cada pessoa vai ter seu ritmo, e às vezes você é uma pessoa que precisa ler aquilo muitas vezes mais do que outras pessoas. E esse é o grande truque complexo da vida sobre entender essa dinâmica sobre a sua própria pessoa e os outros. Então, química básica, por exemplo, eu tive química inorgânica e química orgânica. Na minha época ainda tinha separado, hoje em dia na mesma faculdade já é tudo junto, uma química só. Passei muito bem na inorgânica, e na orgânica passei bem também, mas a inorgânica foi uma diversão do caramba, assim, foi muito divertido fazer a disciplina. Ao mesmo tempo que tinha toda essa negatividade de colegas que muitas vezes nem iam na aula da professora, não escutavam, nem faziam a lista de exercícios.
Ou seja, haviam disciplinas que você tinha ferramentas para poder construir o seu conhecimento ali, e eu acredito que as pessoas usavam não muito bem essas ferramentas, e aí optavam pelo caminho mais fácil, que era o reclamar daquela dinâmica de aula. Ou a aula, aliás, era boa, viu? Uma observação importante. Um abraço, Karina. Se você puder um dia assistir isso, minha professora de Química. Foi ótimo. Aprender muito nessa disciplina, entre outras. Por outro lado, as disciplinas que exigiam muito, por exemplo, genética, foi uma disciplina que eu reprovei 3 vezes em sequência. Eu reprovei 2 vezes, mas eu só tentei fazer com um nível de seriedade que ela exigia na última vez. Eu acho que o pessoal da turma, pessoas que cursam cálculo, disciplina, graduações em exatas, provavelmente vão lidar com disciplinas que vão exigir uma seriedade muito maior. Era o que eu vivia basicamente em genética. Então eu tive genética 1 e 2, reprovei nas duas vezes, e na terceira vez cada uma, no meu último ano eu fui aprovado. Isso me trouxe, primeiro, um grande tópico de aprendizado, assim. O seu ritmo pode ser diferente dos outros, o que os outros falam sobre o ritmo deles pode não ser verdade, e às vezes as pessoas reclamam sem ter consciência que elas estão reclamando, e talvez sim, talvez não, sem entender se elas estão usando todas as ferramentas que elas podem para se preparar para uma disciplina ou para uma prova, enfim, para construir aquele conhecimento. Só que isso é muito individual de cada pessoa. Então a reclamação, esse é o duro da reclamação nessa fase da graduação. Primeiro, geralmente você é muito novo, geralmente. E, por ser muito novo, você não está apto ou preparado para lidar com as coisas que vão surgir. Então você é muito facilmente levado por esse efeito manada, de reclamar, de já enxergar a disciplina como uma disciplina ruim, sendo que você nem teve a sua experiência com aquela disciplina, com aquela professora. Então isso vale para tudo na vida, em verdade. Pode ser difícil, mas vale para tudo na vida, até relações de amizade e trabalho. 2 pessoas podem ter o mesmo trabalho, na mesma empresa, e cada uma ter uma vivência absolutamente diferente. É o que pode acontecer. As notas não importam tanto assim. Claro, depende, mas no geral, não. No Brasil, pelo menos, depois, vou fazer outros vídeos comentando sobre mestrado e doutorado, o ingresso no mestrado e doutorado não dependem nem de nota, exigem participação em projetos, outras atividades assim, então isso é muito importante. Então se você tiver muito fissurado em nota, antigamente quando ainda tinha programas de saída do país, uma boa quantidade, aí fazia sentido correr atrás, focar em ter boas notas especificamente. Muitas vezes o reflexo da nota, algumas vezes sim, vai representar a sua construção de conhecimento, mas muitas vezes não, isso só vai te frustrar, porque você não conseguiu, você até compreendeu aquela matéria, mas não conseguiu desempenhar bem, seja sabendo como responder às provas, ou como responder aquilo dentro da prova para ter a sua pontuação. Então, no geral, não, a menos que você queira muito fazer um Erasmus ou Ciências Sem Fronteiras para as poucas oportunidades que existem, não vejo muito sentido em ter essa fixação por notas. E até mesmo se vangloriar, mesmo se você seja uma pessoa que tem facilidade e tenha boas notas na sua graduação, guarde isso para ti, porque é uma métrica sua. Claro que existe diversidade de notas dentro de uma turma, de um mesmo curso, e isso pode indicar alguma coisa, mas não exatamente. Aceitar que você vai viver desafios e que você dificilmente vai conseguir ter uma passagem cristalina pela sua graduação. Como eu falei, eu reprovei 2 vezes em genética básica e genética aplicada, que era genética 1 e 2. Reprovei em bioestatística uma vez, na segunda vez eu fui aprovado. Então, eu tive várias experiências de frustração que me mostraram que não, mesmo que eu tenha passado pelo primeiro ano, por exemplo, da graduação, sendo aprovado em todas as disciplinas, isso não significa que você é impecável, que você não falha, que você vai ser aprovado, entende? Eu acabei olhando um pouco para esse viés, o que até me levou a uma coisa bem negativa, me deixando muito soberbo, depois do primeiro ano da faculdade, muito soberbo e muito desmerecendo também, julgando os outros, porque assim que eu passei pelo mar de disciplinas que eles falavam que se reprovava, e essas pessoas tinham que ser aprovadas em algumas disciplinas, eles reclamavam muito, e na primeira eu fui aprovado, e era a segunda tentativa delas,
me deixei levar na ingenuidade, no erro de poder julgá-las e sentir que eu estava desempenhando melhor. Eu estava, talvez, desempenhando bem pra mim, não melhor que elas, desempenhando bem pra mim. E eu acho que esse foi o principal erro, assim. E isso refletiu nas minhas falas. Então, a forma que eu agi com as pessoas, ou que eu lidava com as pessoas, acabei sendo soberbo com muitas delas e refletindo essa dinâmica de eu fui aprovado, eu sei, eu consegui isso, sabe? Isso é bem ruim, no geral, assim, e honestamente me arrependo. Se eu pudesse, voltaria para não cometer isso de novo, mas, por outro lado, hoje eu consigo ver, entender de onde surgiu isso e garantir que isso não ocorra mais da melhor forma que eu posso. O que eu traria de sugestão positiva? Não vou dar dica nem recomendação, mas sugestão positiva para você que está na graduação. Seja particular ou não, tá? Durante a graduação, eu pude participar. Primeiro, eu também sou músico, então eu comecei a dar aulas de música desde o primeiro ano da graduação por dinheiro, mas eu adorava dar aulas e o meu foco era a licenciatura, então eu sabia que aquilo ia ser utilizado de volta para mim de uma forma positiva. Então, primeiro isso, ter algum projeto que te favoreça financeiramente, sim ou não, se aplique. E que seja algo dentro do escopo, claro. Tem pessoas que, diferente de mim, no meu caso, tinham pessoas que trabalhavam na graduação, em bares ou como garçom. Isso não necessariamente agregava muito na faculdade em si, na construção do profissional. Então, no meu caso é um exemplo muito à parte, onde eu dava as aulas à noite numa escola de música na minha cidade, no interior do Mato Grosso do Sul. Mas foi muito positivo. Fora isso, eu participei de muitos projetos diferentes. Então, teve um projeto chamado Projeto Brasil-Haiti. A minha cidade recebeu muitos refugiados do Haiti entre 2015, 2016 em frente. E durante 3 anos consecutivos, 2015, 2016 e 2017, eu ministrei aulas de biologia como se fosse um formato de cursinho para essas pessoas que vieram do Haiti, especificamente só eles, não para outros alunos, para dar disciplinas. Eu também ministrava algumas aulas de química. Claro, não tinha química na minha graduação, não tinha uma graduação de química onde eu fiz faculdade, então, com o conhecimento que eu tinha de química orgânica, eu pescava alguns conceitos e tópicos de química para ensinar, voltados um pouco para o Enem. Era algo, claro, muito simples e rudimentar, hoje olhando, não se assemelha a um cursinho profissional, enfim, esse tipo de dinâmica, mas sem dúvida me agregou muito, tanto pela questão de responsabilidade, quanto pela organização do que apresentar, do que falar, do que você vai tratar com essas pessoas, de como tratar e ensinar essas coisas. Fora isso, eu pude participar de alguns projetos de pesquisa, até ter participei do PIBID, que era de iniciação à docência, também foi muito interessante, participei 2 anos, se eu não me engano, um ou 2 anos seguidos, foi bem positivo para mim. Dei mentoria para Biologia Celular 1, Biologia Celular 2, então até esse retorno à disciplina, como dando para dar a mentoria foi bem positivo para mim, então pude aprender bastante com isso. E fiz meu TCC, aonde eu fiz meu TCC eu fiz um PIBIC sem bolsa, então era PIVIC, que era voluntário, eu não era bolsista, eu era voluntário. E foi meu TCC junto, acoplado àquilo. Então, minha sugestão é participe de projetos que façam sentido para ti e tudo bem trocar, porque no começo, a primeira linha de pesquisa que eu adotei, que eu queria começar a trabalhar, foi uma experiência um pouco frustrante também, não foi o que eu esperava, então eu saí fora. Por fim, eu fui fazer um TCC com virologia, e eu segui na mesma linha que eu sigo até hoje, virologia, vamos dizer assim, no doutorado, né? E foi muito positivo. Aproveite oportunidades e busque oportunidades de se aplicar se você pode. Lembrando, eu tinha o privilégio, no caso, de poder estar morando com meus pais, não tendo que pagar aluguel, e eu dava aulas numa escola de música, onde eu recebia muito menos que um salário mínimo de remuneração, mas era o suficiente para pequenos gastos que eu tinha comigo mesmo, de locomoção e, enfim, coisas assim. Mas eu tinha todo um suporte muito maior que outras pessoas aí que não vão ter. Então, se no seu caso
é possível você observar novas oportunidades, busque elas. Isso é muito importante. Se não é possível, fique em paz e beleza, é isso. Mas se você pode, busque essas oportunidades dentro da sua faculdade mesmo. Grupos de pesquisa, projetos de extensão que focam em alguma atividade que você vê sentido em fazer parte, e projetos de pesquisa, sem dúvida, também. Isso em especial vai te trazer muito retorno. Terminei minha graduação em 2019, na verdade fiz minha última prova em 2018, dia 19 de dezembro, no meu aniversário, se eu não me engano, saiu a nota da genética aplicada, era a última disciplina que eu precisava para saber se eu ia ser aprovado ou não e terminar a minha graduação, e eu tirei 6, então fui aprovado. Então minha trajetória ela teve esses eventos e uma outra informação importante, do começo ao fim, eu fiz um ano a mais de graduação. Eu deveria ter terminado em 2017, fechando 4 anos de curso, mas eu fiz um 5º ano porque eu não tinha sido aprovado em genética básica nem em genética aplicada. Então eu acabei fazendo esse período a mais. Essas disciplinas, um ano a mais, porque elas só aconteciam uma vez ao ano, então eu tive que esperar mais um ano por elas. Olha, foi positivo. Foi positivo porque foi um período onde eu pude me preparar muito para projeto de mestrado, ler muito sobre virologia, aprender muito sobre virologia e entender sobre virologia, escrever meu TCC com calma, com muita atenção. Então foi muito positivo. Claro, isso também está conectado a outros eventos de poder ter o privilégio de não ter pressa para sair, não ter pressa para parar de pagar aluguel, coisas do tipo. Mas, olhando pelo aspecto de estar atrasado ou não, isso me assombrava na época, mas eu logo vi como aquilo foi positivo para mim, ter feito, não sei, no ritmo que melhor se encaixava comigo e no que eu estava vivendo, a minha graduação e principalmente aplicar para o TCC. Tanto é que antes de terminar, antes da nota sair da minha última disciplina de TCC, eu já tinha contato por e-mail, tinha feito reuniões com a minha futura orientadora de mestrado em outro estado, na área de virologia. Aliás, foi um breve momento ali que eu fiquei sem me comunicar com ela, pois em dezembro não tinha recebido ainda notícias se eu ia me formar ou não. Então eu fiquei sem graça e fiquei envergonhado de falar com ela. Admiti que eu nem sabia se eu ia dar continuidade para o processo de mestrado ou não, porque eu tinha que estar formado para isso. Se eu reprovasse, eu tenho que esperar tudo mais um ano, o que ia me frustrar muito. No final, foi aprovado. Com 6, mas foi aprovado, isso que importa. Então, resumidamente, foi essa minha trajetória aí de 2014 até 2018, né? Em dezembro de 2018, a colação de grau foi 2019, então 2019 virtualmente. Espero que você tenha gostado de escutar essas sugestões e ideias sobre graduação. E comenta aqui se você está cursando graduação em Ciências Biológicas ou outra graduação e tem algumas dúvidas. Comenta aqui, o que eu falei hoje não é específico para Ciências Biológicas. É um pouco, mas quase nada, na verdade, porque PIBIC, pesquisa, iniciação à pesquisa, por exemplo, tem em todas as áreas. Jornalismo, administração, engenharia, química, medicina, não importa. Projetos de extensão, sem dúvida, existem em todos também. Então, não importa o seu curso, na verdade. E só vai variar o que você pode se aplicar. No meu caso, eu podia me aplicar a docência e a pesquisa. Apliquei os dois e, né, até hoje eu gosto muito dos dois. Eu vou narrar um pouco mais sobre isso em outros vídeos para vocês. Um grande abraço e muito obrigado a vocês